Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre segurança em sistemas distribuídos. Vamos estudar o conceito Salted Password Hashing. O aspecto mais importante de uma conta de um usuário no sistema é como a sua senha está protegida. A melhor forma de proteger senhas é empregar o mecanismo de Salted Password Hashing. Esse mecanismo ele vai utilizar uma propriedade fundamental nas funções hash, e nos diz que, se a entrada modificar por um bit que seja, por exemplo, o resultado da função hash é completamente diferente. Na parte inferior, apresento um pequeno código em Python que foi utilizado para encontrar o código hash, utilizando a função md5, da palavra hello. Observe que, se eu modificar o segundo caractere de E para B, o resultado da função hash modifica drasticamente. E qual é o fluxo básico? Justamente o usuário ele vai criar uma conta, a sua senha vai ser enviada para uma função hash e o resultado da função hash será armazenado no banco de dados. Nós nunca armazenamos a senha do usuário sem passar por um código hash. Quando o usuário tentar se autenticar no sistema, o hash da senha que ele digitou vai ser comparada em relação ao hash que foi armazenado no banco de dados. Se o resultado for igual, então o usuário obtém acesso ao sistema. Caso contrário, nós devemos dizer ao usuário que ele informou ou um login ou uma senha inválida. Deixo como aviso que nós nunca devemos dizer ao usuário se ele errou ou o nome do usuário ou se ele errou a senha. Pois, do contrário, se ele acerta o nome do usuário, nós indicamos que ele errou a senha, ele pode fazer um ataque simplesmente para tentar descobrir aquela senha. Então, nós devemos apresentar mensagens genéricas, que ou o nome do usuário ou a senha foi inválida. Contudo, há uma ideia bastante simples. Tudo que nós precisamos fazer é simplesmente pegar a senha digitada pelo usuário no momento do login, aplicar uma função hash e salvar aquele resultado da função hash no banco de dados e estaremos seguros. Porém, há muitas formas de recuperar o password original a partir do código hash. E isso é feito de forma muito rápida. Por exemplo, deixo esse link para que você experimente crackstation.net. Aqui está, por exemplo, o resultado de, utilizando esse site, eu colar esse código hash. E observe que esse site ele vai me dizer o algoritmo utilizado, MD5, e o resultado, ou seja, o meu password, a minha senha original que deu origem a esse código hash. Então, como nós podemos nos resguardar, nos proteger desse tipo de ataque? Antes, vamos ver um tipo de ataque baseado em dicionário. Então, um ataque baseado em dicionário, ele vai utilizar um arquivo contendo palavras, frases e senhas muito comuns e outras strings que são provavelmente utilizadas como senhas. E cada palavra naquele arquivo vai possuir associado o código hash. E então, justamente, de posse do código hash, nós podemos começar a comparar. Se houver um casamento, então aquela palavra que houve o casamento é de fato a senha que o usuário digitou. E na internet podemos encontrar vários bancos de dados de senhas comuns, senhas criptografadas com vários tipos de algoritmos diferentes. E então, um ataque de força bruta, ele vai tentar todas as combinações possíveis, justamente em relação à senha do usuário. Porém, esse tipo de ataque ele é extremamente caro computacionalmente. Pois, por exemplo, se nós tivermos uma senha de 5 dígitos e cada dígito tiver 10 possibilidades, nós teremos 10 elevado a 5. Então, há um custo combinatorial para aplicar esse tipo de ataque. E a solução justamente reside em adicionar um salt. Então, uma tabela lookup ela vai funcionar apenas porque cada senha ela vai ser aplicada a uma função hash
da mesma forma. Então, por exemplo, se 2 usuários tiverem a mesma senha, eles vão ter o mesmo hash daquela senha. Então, nós podemos prevenir os tipos de ataque que nós apresentamos anteriormente, simplesmente de alguma forma aleatorizando cada hash. Dessa forma, quando duas senhas forem passarem pela função hash 2 vezes, o resultado do hash não vai ser o mesmo. Então, como isso vai funcionar? Basicamente, nós vamos anexar ou pré-anexar uma string aleatória, denominada salt, e vamos anexar justamente a senha digitada pelo usuário. E o resultado dessa concatenação ou pré-concatenação vai ser aplicada a uma função hash. E então, para verificar se a senha informada por um usuário no momento do login está correta, nós precisaremos saber justamente o salt, pois nós pegamos a senha informada pelo usuário, anexamos o salt, aplicamos a função hash e comparamos justamente com o banco de dados. Então, o banco de dados ele também vai ter que armazenar justamente o salt para aquele usuário. E vale ressaltar que a literatura sugere que o salt ele seja gerado utilizando um gerador de número pseudo-aleatório seguro criptograficamente. Em outras palavras, nós não podemos, para fins de criptografia, utilizar um gerador de números aleatórios, por exemplo, da biblioteca NumPy no Python. Alguns erros que nós podemos cometer. O primeiro deles é que nós nunca devemos reutilizar um salt. Então, se nós reutilizarmos, se 2 usuários tiverem a mesma senha, eles vão ter o mesmo hash. Então, a solução é gerar um novo salt cada vez que o usuário criar uma conta ou modificar a sua senha. Por exemplo, se eu atualizo a minha senha, vai gerar um novo salt e que vai ser atualizado tanto o salt quanto o resultado da minha senha concatenada com aquele salt, o hash disso vai ser atualizado também. Um outro erro é utilizar um salt muito curto. Então, se o salt ele for muito pequeno, um atacante ele pode justamente construir uma tabela lookup para toda a combinação. Por exemplo, se nós utilizarmos apenas salts com 3 caracteres ASCII2, então nós teremos apenas 857.335 possíveis salts, que para a potência dos computadores atuais é extremamente rápido de resolver. E o nome de usuário ele nunca deve ser utilizado como salt, pois justamente um hacker ele pode utilizar uma tabela lookup de nomes de usuários comuns. E uma regra do dedão é utilizar um salt que ele tenha o mesmo tamanho como a saída da função hash. Então, se a minha função hash ela me dá uma saída de 100 bits, o meu salt utilizado deve ter também 100 bits. E, além disso, nós podemos utilizar um conceito de key stretching, como se nós formos esticar, alongar a chave, utilizando funções hash que são muito lentas de computar, justamente para evitar ataques de tentativa e erro. Então, a ideia é justamente fazer com que a função hash se torne bastante lenta, mesmo com o uso de GPUs ou hardwares customizados. Um ataque do tipo bruta força ou baseado em dicionário, eles vão ser muito lentos. Então, essa ideia de key stretching ela é implementada utilizando um tipo de função hash que é muito intensiva, muito custosa do ponto de vista de CPU. E há justamente 2 bibliotecas, PBKDF2 ou Bcrypt. E deixo como sugestão de leitura esse link do crackstation.net, que justamente fala sobre seguranças utilizando funções hash. Muito obrigado!